boa tarde. Então, estamos aqui já para a nossa live com a Ana Teresa. Entretanto, enquanto ela chega e não chega, queria só agradecer a todos a vossa presença, estarem aqui, passarem este bocadinho connosco, não é verdade? E hoje vamos falar de uma coisa muito interessante e que às vezes nos traz assim algumas dúvidas que têm a ver precisamente com a amamentação de gêmeos, porque nós pensamos, gêmeos, e será que o corpo vai conseguir produzir leite para dois, para três, para quantos vierem? E então eu pensei que nada melhor do que trazer aqui à minha página, ao meu cantinho, a Ana. A Ana é conselheira de amamentação materna, tem 3 filhotes lindos, e 2 dos quais são gêmeos, e amamentou-os com bastante sucesso. Então eu vou ver se consigo perceber como convidar a Ana, portanto, convidar para aderir a Ana. Onde é que ela é? Ana Costa Antunes, Ana Carolina, Ana Teresa. Agora, se tudo correr bem, ela estará a ser convidada. Oh, cá está ela. Olá, Estás boa? está tudo bem? Tu? Está tudo bem contigo? Antes de mais, obrigada por estar aqui. Obrigada eu pelo convite. Então, é sempre um prazer. Sabes que isto, o pessoal, quando se junta para falar, não há nada melhor, não é? Tipo, estarmos aqui a serrar um bocadinho e a desmistificar um bocadinho estas histórias da amamentação de gêmeos, não é? Eu nunca passei por isso. Não sei se mais algum dia vou engravidar ou não. Se engravidar, eu peço a tudo o que existe que não me traga gêmeos. Sim. Mas pronto, é só a minha. É só o meu pânico, é só o meu pânico a falar. Mas pronto, olha, fiz uma pequenina apresentação tua, mas acho que seria mais interessante se tu te apresentasses, não é? E explicasses um bocadinho como é que chegaste a ser conselheira da amamentação, como é que foi a tua história, onde é que estás. Porque faz sentido para as pessoas te conhecerem um bocadinho também, não é? Digo eu. Então, eu sou a Ana Teresa, tenho 40 anos, sou de Tavira, vivo neste momento na Noruega desde 2017. Em 2019 tive a minha primeira filha, a Eva, que amamentei até aos 18 meses, por aí. Entretanto, engravidei e vieram os gêmeos. Foi um misto de emoções, entre pânico e alegria e surpresa. Olha, que idade tinha a Eva quando tu engravidaste dos gêmeos? Diz? Que idade tinha a Eva quando engravidaste dos gêmeos? Tinha 18 meses por aí e como, Uma mulher, mas... como eu a estava a amamentar, muito provavelmente essa foi uma das razões que vieram gêmeos, porque aumenta a probabilidade de gêmeos, para além da idade, claro. Nós a partir dos 35 anos o nosso corpo começa a dar os últimos bombardeamentos de hormonas e Gosto dessa imagem. sim, e eu penso que uma das razões foi eu ainda estar a amamentar a Eva quando concebi. De qualquer das formas, entretanto vieram os gêmeos e vou já dizer que inicialmente não amamentei logo, porque foi uma cesariana. E quanto à questão de aconselhar de amamentação, foi meses depois, encontrei a Sara no Instagram e achei que era algo que eu ia gostar de fazer e ajudar outras mulheres neste processo, e assim foi. Quanto à amamentação dos gêmeos, como estava a dizer, não foram inicialmente amamentados, porque fiz uma cesariana em que eu tinha inícios de pré-eclâmpsia, portanto foi um parto induzido. E tinha um de pé, o outro sentado e pronto. Não foi o parto ideal,
forma alguma, mas eles vieram com saúde, com bom tamanho, isso é o que interessa. No hospital perguntaram-me logo se queriam que desse fórmula ou leite artificial ou leite materno, sendo que o hospital tinha banco de leite materno, Isso ao é qual ótimo. eu obviamente disse que queria que fosse leite materno. Quanto à descida do leite, com a cesariana não foi como com a Eva, não é? Demorei algum tempo. Sim, porque nós sabemos que quando há uma cesariana, há aqui um atraso na descida do leite. Pode haver este atraso, não é verdade? Pode Eu haver este atraso. Elas entregaram logo a bomba. Eu acho que tenho fotografias, agora não sei ao certo, mas penso que talvez 2 dias depois consegui extrair o colostro. E foi uma boa quantidade para eles serem alimentados por sonda, que foi o que aconteceu durante. Ora, nós estivemos no hospital 14 dias. Uhum. E assim foi. Depois tive o acompanhamento das enfermeiras lá, especialistas em amamentação. Foi incrível em termos, porque também estávamos com a pandemia, não tive visitas de ninguém. Foi emocionalmente muito forte, É muito duro. mas tive um Deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu referiste, portanto, no hospital não só tinhas acesso a leite materno, não é? Que tinham esse banco, mas como te sugeriram a própria amamentação por sonda, porque cá normalmente expectam como tiburão, não é? eram prematuros com 35 semanas e a pega não era uma coisa que fosse fácil no início. Claro, Portanto, a opção, 35 semanas. sim, portanto, a opção era por sonda e depois, não sei, talvez uma semana depois deles terem nascido, começámos a tentar o peito e não foi de maneira alguma fácil. Depois tínhamos o biberon também, em que elas faziam uma mistura de leite artificial com o materno e muita. Eu tive a sorte, não é? Posso dizer que foi sorte que, como a cesariana é uma intervenção cirúrgica brutal e elas ficavam com eles durante a noite e amamentavam e cuidavam para eu poder descansar e recuperar. Isso foi. Eu não consigo imaginar ter ido para casa depois de uma cesariana e ter de passar por isso. Portanto, foi ótimo, foi duro, mas foi muito bom também ao mesmo tempo. Sim, porque nós às vezes romantizamos muito esta ideia da cesariana que, e tu vês, tu vais às páginas do Facebook e do Instagram e tu vês, mas eu fiz uma cesariana no dia a seguir, andava a conduzir e andava a estender a roupa e andava... Eu juro que eu não sei de onde saem estas super mulheres. Eu passei por uma cesariana do mais velho de 3 semanas e que eu não me conseguia virar na cama. É muito duro, é doloroso e depois estás medicada, não é? Os primeiros dias, dores, Claro. é todo um processo. Explicaram-te que não podias espirrar. Isto é uma curiosidade. Explicaram-te que não podias espirrar depois da cesariana. Não me lembro. É que a mim também não. E o primeiro espirro que eu tive depois da cesariana, eu acho que fui ao inferno e voltei. Eu não me recordo se doeu tanto. Mas eu lembro-me tanto, por isso isto era mesmo só. Isto era mesmo só curiosidade. Eu levantar. Espirrado, tossir depois de uma cesariana, se estão aqui grávidas ou que tenham passado por uma cesariana, vou-vos ensinar um truque fantástico para não espirrarem e não irem ao inferno voltar. Pegam no vosso dedo indicador e pressionam o nariz e o lábio e corta-vos o espirro. Pois. E poupam o inferno. Desculpa, só que uma parte. Disseram, claro, que nos primeiros 3 meses não deveria carregar pesos, pronto, coisas normais de uma cirurgia dessa dimensão. Depois tive muito incentivo porque me desmotivei-me um bocadinho ao início que não estava a conseguir extrair o leite, que
achei que ia conseguir, mas tive muito apoio nesse sentido. Fiz o Power Pump, que é fazer de. Agora não me Queres explicar o que é o Power Pumping? Porque recordo. estão aqui pessoas que se calhar que até acabaram de ter bebés e que não sabem o que é. Isso seria interessante Fazer explicar. de 2 horas. Agora não me recordo bem. Não, o Power Pumping é um modelo de extração de leite que é utilizado quando nós queremos aumentar aqui A produção. rapidamente a produção de leite. Aquilo é feito, exige para já uma grande disciplina e tem mais sucesso quando é feito nas duas maminhas ao mesmo tempo. Então, tu fazes 20 minutos de extração, 10 minutos de pausa, mais 10 minutos de extração, mais 10 minutos de pausa, mais 10 minutos de extração. E fazes isto, o objetivo é fazer isto 2, 3 dias e ver se damos aqui um boost à nossa produção. Agora também vergonha, porque eu realmente tirei o curso com vocês, mas tive de fazer uma pausa e quero retomar, sendo que. Não é vergonha nenhuma, então, mas porque é que eu ia ser vergonha? Sim, mas está tirado, está online, vou recorrer, vou. Claro que sim, mas Ana, se eu não tivesse plena confiança em ti, nos teus conhecimentos, na tua experiência, porque a tens, eu não te convidava para vires aqui falar disso, não é? Porque, caramba, tu tinhas uma menina de 18 meses, não, ela já tinha 2 anos, tinha 2 anos quando nasceram. Não, então Ou ia fazer. ela ia fazer. Eles nasceram, ela tinha 21 meses. Pronto, então estás a ver. Tu ficaste com 3 crianças abaixo dos 2 anos Ano de vida. e a aumentar 2 ao mesmo tempo. Eu tive o chapéu. Boa. Primeiro ano. Eu tive o chapéu. É só para termos aqui as coisas em perspectiva. Sim, o primeiro ano de vida deles é por fotografias. Tenho recordações de muito pouca coisa. Não foi, é bastante exigente. Gêmeos é uma coisa quase que não é natural, no fundo, não é? Porque nós, os animais é que têm mais bebés do que nós. Mas pronto, estou feliz. Olha, Obviamente. isso é uma questão, que uma das dúvidas que me chega muitas vezes, que assola muitas mães, então, mas lá está, tu disseste isso, não é? Uma coisa que não é assim tão natural e os animais é que estão preparados para terem mais filhotes por ninhada, etc, etc. Mas a verdade é que o nosso corpo acaba por se adaptar à quantidade de filhos que temos. Não é verdade? Quando é que tu começaste a sentir que, de facto, estavas a produzir o suficiente para os dois? Porque já explicaste que no início eles foram suplementados, o início foi complicado, mas quando é que conseguiste tirar essa dúvida da tua cabeça? Como é que foste estabelecendo essa rotina? Como é que foste fazendo essa gestão com a Eva, com os pequeninos, com os horários, com isso tudo? Nessa altura, pronto, teve mais acompanhada pelo pai, não é? Por razões óbvias que eu queria estar com ela e estava sempre que os gêmeos me permitiam. Mas eu acho que foi cerca de 2 dias antes de termos alta no hospital que comecei a amamentá-los e que foi retirada. De qualquer das formas, eu saí do hospital com leite artificial e maminha. Foi uma luta brutal, porque como eu amamentei a Eva, não tinha esta coisa do biberon, esterilização, que não é o mais fácil, de maneira nenhuma. Acho que a maminha... Engane-se quem pensa que alimentar com biberão é mais fácil do que dar maminha. Não é, de maneira nenhuma. Porque a maminha tu tens ali contigo, não é? Não precisa de lavar, esterilizar, montar. Está ali. Certa, é o melhor para nós e para eles, sem dúvida nenhuma, para a produção também é o melhor. Mas eu penso que foi por volta dos 2 meses que naturalmente acabou o biberon. Foi só uma minha. E foi aos 18 meses e meio. Foi 18 meses e meio. Sim. Portanto, tu amamentaste a Eva 18 meses e amamentaste os gêmeos. Desculpa. Quando 18 meses e meio. Sim, quando descobri
que estava grávida, a minha parteira, porque aqui na Noruega tu tens uma parteira que te acompanha e que pode estar presente no parto se ela estiver a fazer o turno ou não, mas não foi o caso. Mas ela disse-me, quando descobrimos que estava grávida, mas sabes, tu podes amamentar dois bebés. E eu pensei, não vou querer amamentar dois bebés. E olha, eu tive mesmo de amamentar dos bebés quando se descobriu. Amamentaste. Olha como é que foi um bocadinho, porque eu só tive o Simão, não é? Eu tive as dificuldades com o Simão, que o gêmeo do Simão era a minha sonda de relactação. Portanto, eu tinha que gerir um bebê mais uma sonda. Como é que tu gerias dois bebés na mama? Em termos de posicionamento, em termos. Bom, quando eram muito pequeninos, se calhar não tanto, mas depois quando começaram a crescer, como é que eles lidavam um com o outro enquanto estavam a mamar? Tem tanta curiosidade, falam-me disso. Com isso, na altura, o que a minha parteira me disse foi, quando soubemos que era gêmeos, foi tu podes amamentar um à vez ou amamentar os dois ao mesmo tempo para manter o ritmo, para eles terem o mesmo. E eu disse logo que quero amamentar os dois ao mesmo tempo porque, ao menos quando tiver um tempinho, estão os dois despachados. E assim foi. Olha, usei a técnica da bola de rugby. Sim, bola de rei. Inicialmente, como eles eram mais pequeninos, olha, no fundo era um bocadinho como eu conseguia estar mais confortável. E eles também. Só que, por exemplo, a bola de rei é esta. Nós pomos o bebê deitado de lado a mamar aqui. Portanto, ele fica apoiado e fica a mamar aqui. Portanto, davas aos dois ao mesmo tempo em bola de rei. Uau! Também os dois assim cruzados, portanto com as pernas juntas uns com o outro. Um com o Sim, outro. sim. E Assim. Uau! da posição em que, ou como eu me sentia mais confortável. Olha, e eles não andavam à luta, não havia pontapés, não havia. Sim, agora andam à luta, mas antes não, nunca houve guerras. Eles queriam era a maminha, desde que tivessem a maminha deles estava tudo bem. Não havia... Não podia cair lá fora. Sim, não havia problema nenhum. Quando eles começaram a sentar, já estavam muito grandes, aí ficavam sentados ao meu lado. Eu tenho um peito grande, portanto conseguia fazer assim dessa maneira. Eles ficavam sentados e mamavam. Pronto. Tipo, posição do cavalinho, sentado no teu joelho. Ou de lado, ou sentados ao meu lado, já mais crescidinhos, já quase a andar, já eram grandes o suficiente para estarem sentados ao meu lado. E depois, isso era conforme, não é? Porque depois um queria maminha, o outro via também queria, quando já estavam de pé, pois era como dava. Cheguei a ter um para bola de rugby e o outro normal, em que o irmão tinha a cabeça encostada nas pernas do irmão. Sim, era uma grande ginástica, sem dúvida. Olha, a sério, eu acho que tu devias fazer, tipo, tu ainda por cima és das artes, eu acho que tu devias pensar em fazer um livro, uma ilustração, qualquer coisa, tipo, das várias posições em que tu lidaste. O meu plano Eu não agora... consigo imaginar, já foi tão difícil gerir um bebê com uma sonda, tu imaginar dois bebés ao mesmo tempo. Nós adaptamos, é o que eu acho. A gente adapta-se e quando tu queres realmente mesmo uma coisa, vai. O meu objetivo seria amamentá-los até aos 2 anos, mas chegou uma fase que eu estava mesmo sem energia nenhuma, já não conseguia mais, estava muito desgastada e foi essa a razão que terminei de amamentar. E numa semana notei um pico de energia brutal. Portanto, eu acho que... Mas estás a tocar aí num ponto que eu acho que é muito, muito, muito importante tocar e que gostava de abordar aqui para quem nos está a ouvir. Nós somos conselheiros de amamentação. Sabemos que a recomendação da OMS é a amamentação
pelo menos até aos 2 anos. É porque Agora, eu sinto muito, talvez pela minha experiência, talvez por saber também da tua experiência, é que, ok, sabemos que a amamentação protege em termos de depressão pós-parto, protege saúde mental, etc, etc. Mas não é. eu acho que há determinadas situações, não é, que são tão drenantes, tão drenantes, tão drenantes para a mãe, que nós temos aqui que pôr um bocadinho na balança É, se vamos querer seguir aquela recomendação até aos 24 meses ou se vamos ter que nos escolher a nós próprias. E eu passei por isso, percebes? Não amamentei tanto tempo quanto tu, de maneira nenhuma, mas a minha condição é diferente. Mas digo, eu amamentei aos 10 meses do Simão com uma sonda ao pescoço. E houve um dia que disse: eu já não aguento mais. Porque põe sonda, põe tudo, tira tudo, pois é, lava, esteriliza, o tubo entope, o tubo sai, o tubo... Aí tu chegas a um momento que dizes: ele foi exclusivo até aos 6 meses, exclusivo, ou seja, sim. misto, percebes? Eu que estou muito. Queria muito ter dado de mamar até aos 2 anos, queria. Mas Não, não, depois assim, nós temos a teoria e depois temos a realidade. pois, Entendes? portanto, é Não é? ver como é que. Porque quando eu deixei, eu já estava numa fase em que ter-lhes dado de mamar era tipo, tenho de fazer isto agora não me apetece. Já não estava a ser prazeroso, já não estava. Foi puxado, mas muito bom também, porque não vou negar que eu senti saudades de amamentar e cada vez que vejo uma mãe amamentar fico, oh, Dá também vontade. quero. Eu sei, eu passo pelo mesmo. Porque é tão que o teu Tipo, fica assim a fazer coceguinhas, não é? ficas Mas com. olha, e conta-me um bocadinho, como é que foi o teu processo de desmame? Tiveste ajuda de alguém? Foi guiado? Fizeste sozinha? Como é que foi esse processo? Infelizmente, e sendo CAM, não foi um processo gradual. Não foi por eles serem dois. Uhum. Foi gradual, com eles não foi possível. Porque emocional. Quais foram as principais diferenças que sentiste entre o desmame da Eva e o desmame do Jorge e do Vicente? Desculpa, não sabia se Com eles, podia dizer o nome dos filhos, desculpa. falei neva. Com a Eva, eu acabei com a maminha à noite, inicialmente, e mamava durante o dia, pronto, quando queria, e foi assim. Depois, quando engravidei e tal, a coisa foi muito natural, não houve nada de mais. Com ele, Minha à noite, da Eva, que estratégias usaste? pegava nela, em vez de lhe dar a maminha, dava-lhe água e aconchegava para dormir outra vez e pronto. Mas a Eva foi um bebê extremamente fácil nesse sentido, e em todos. E És unicórnio. ela foi um bebê unicórnio totalmente. Eles foram e são sempre muito mais desafiantes até hoje. Claro que há coisas boas, mas são mais desafiantes, são diferentes, pronto. Não, eles não vêm todos iguais, não vêm com livro de instruções e a gente adapta-se. Temos 5 dedos que são todos diferentes. Sim. Boa. Não. Isto pensar que o que funciona com um funciona com o outro, esquece. E eu sinto isso com o Pedro e com o Simão. E com, É, claro, é. e a questão do Mas género. então, e para fazer o desmame dos gêmeos, como é que Com foi? os géneros, Que conselho darias tu a uma mãe que estivesse na tua situação e dissesse: eu já não aguento mais, eu preciso recuperar a minha sanidade mental, eu preciso de desmamar. foi radical. Bolas, eu preciso de me sentir eu outra vez. Eu gostava de ter feito realmente, mas foi muito difícil com eles. Inicialmente comecei e depois percebi que não estava a resultar, porque eles não entendem. Então agora dás-me a minha, agora não me dás, então como é que é? E com os dois a coisa não. Então um dia disse, pá, estava fora de mim já e disse não, acabou e acabou. E houve, claro, muitas noites de choro, muito consolo,
e eles choravam deitados comigo e batiam na maminha. Mamãe, eu, pronto, olha, já não há mais, acabou, pronto. E passado uma semana adaptaram-se muito bem e pronto, já nem pediam mais, mas é, Senti que aquelas estratégias que fazem parte, não é, das estratégias dos mamos, de fazer os quadros com os momentos em que podem mamar, os momentos em que não podem mamar, não sou com os dois foi complicado. Não, e eles são muito. Quando querem uma coisa, epá, e são dois, não é a mesma coisa que um, não é? De maneira nenhuma. E depois um chora, o outro vai atrás foi muito desgastante. Psicologicamente eu estava também um bocado desmotivada, estava muito cansada e depois não é, tu não queres ser má para os teus filhos, não é? não, E de maneira nenhuma. foi um misto de sentimentos entre quero fazer isto e depois não é, nós também, a maminha não é só alimento, é consolo. E então quando havia momentos de choro e que já não havia, eu inicialmente muitas vezes já ia com, e depois, espera aí, não há Calma. não há maminha. Nós acabamos por descobrir outras maneiras de consolar os nossos filhos, não é? Sabes que o Simão, pronto, mamou até aos 10 meses, o Simão nunca usou Xuxa, mas tinha uma grande necessidade de sucção. Então ele chuchava no meu dedo. Sim, Andava sempre agarrado ao meu dedo. já deixou. E deixou, mas eu vou contar como é que deixou, porque eu também sou grande e também não foi um processo gradual, não foi de um momento para o outro, mas não foi com tanto sucesso como o teu. Juro-te, eu houve um dia que eu tinha o Simão agarrado ao meu dedo, a chuchar ao meu lado. Mas onde é que está o Simão? Simão? Quem viu o Simão? Percebes o estado em que eu já estava? E disse, não, chega, porque eu já não estou a aguentar. Então tentei todas essas estratégias. Ok, não, agora vamos puxar um bocadinho, antes de dormir, ou quando chegas da escola, e o Simão fez isto. Não. Houve um dia, Ana, eu pus sumo de limão, sabes? Pus sumo de limão nos dedos e o Simão pôs. E só filho, depois os dedos também têm engordório. E o gajo pega um dedo, beijinho, e tumbas, com sumo de limão ou sem sumo de limão. Mas quando ele desmamou do meu dedo, quando apanhou o vírus, os pés mão boca. Pois, doía. Estava inconfortável. Acabou. E eu pensei, ok, ele não consegue, coitadinho, mas ele nem água conseguia beber. Eu pensei, mas isto agora, passam estes 2, 3 dias e ele volta a lembrar-se. Nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Era um susto. Lá está. Tu tinhas a mama para consolar, eu tinha o dedo e para a minha mama. Pois. E agora consolar o teu filho sem esse recurso? Tiveram Xuxa, sei lá, um mês e depois já não quiseram mais, até hoje. E se há uma Xuxa que ficaram aqui, não é, em casa, eles pegam e andam com a Xuxa, mas é um brinquedo, não é, Exato. não é um consolo, de maneira nenhuma. Exato. Não, pois eu estava tão convencida de que ia conseguir amamentar na gravidez que eu não comprei Xuxa, não comprei biberão, eu não comprei nada. Estás a ver? Então, depois a realidade instalou-se e foi outra história. Acho Isso pode ficar por outra vez. Mas lá está, eu Xuxa não teve. Mas o meu dedo era a mama, no fundo. E depois chega um ponto. Quando eu vejo que o Simão está a chuchar no meu dedo, eu não sei dele, chega, há aqui qualquer coisa que já não está, percebes? E então digo que ele sofreu muito com o pé de mão-boca, mas acabou por ser a maneira de... Eu acho que é importante para as mães de gêmeos é não panicarem, não entrarem em pânico, que tudo vai correr bem. É importante a motivação, é importante acreditarem que conseguem fazer, não é impossível de maneira nenhuma e é a melhor coisa que podemos fazer pelos nossos filhos e por nós. É possível, pronto, não é nenhum bicho de 7 cabeças, no fundo. Eu fiquei assustada, não é? Agora, como é que 2 bebés, agora como é que vou fazer? E foi muito natural, foi tudo muito natural e bem, e eles mamaram
quanto eu achei que podiam mamar e assim foi. Claro, e puseste o teu limite quando sentir que tiveste que pôr o teu limite. E é mesmo isto, porque há tanto extremismo na amamentação. Eu não sei se tu sentes muito aí na Noruega ou não, mas há tanto extremismo na amamentação, em que se tu não amamentas nos 2 anos, 3 anos, 4 anos, se tu não amamentas só é exclusivo. Não, Calma, eu acho que é calma. importante. Há todo um conjunto de coisas que são tão importantes, não é verdade? E se eles conseguirem beber 1 mês de leite materno, fantástico que tiveram 1 mês de leite materno. Olha aqui a Sara a dizer lindonas, olá Sara! Olá Sara! Pronto. Isto agora o nível de stress aumentou, não é? Porque aqui com a mentora a ouvir-nos já não podemos estar a dizer asneiras. Não, mas nós estamos a dizer asneiras de maneira nenhuma. Não, Estou a brincar, vocês não me conhecem. é possível e é o que a mãe sentir que consegue. Como eu disse, o meu nível de energia, eu não me apercebi, quando eu decidi que queria terminar, eu não me apercebi que estava com essa falta de energia. Só quando comecei a ter energia é que percebi, epá, fogo, agora consigo, tenho energia para fazer isto e aquilo e o outro e não... Pá, só quando estás no momento é que consegues falar. Eu agora estavas a dizer de escrever um livro ou fazer. Porque eu estou a tentar imaginar as posições malucas em que tu terás posto os gêmeos para conseguires amamentar 2 criaturas ao mesmo tempo. Tipo, É está bem possível. que nós temos 2 mamas, mas não É sei possível. o passo. Na cama, pronto, como eu disse, eu tenho o peito grande, portanto também dá uma forma, porque na cama eles tinham-os aqui no meu braço e mamavam, deitada, e era assim que muitas vezes, e ainda hoje, quando se querem deitar comigo na cama, é assim que querem dormir, com um de cada lado, o Vicente sempre do lado esquerdo, o Jaime sempre do lado direito, e se for ao contrário, há guerra. Ai, Eventualmente, não vale a pena, não. tenho de os puxar agora. Tu és deste lado e tu és deste lado. É assim que eles gostam de estar. Mas o meu plano aqui na Noruega é ir para a universidade, tornar-me enfermeira e mais tarde fazer mestrado para ser enfermeira parteira. Parteira, no caso. E estive a pensar que a minha tese irá ser exatamente sobre a amamentação de gêmeos. Eu acho que faz, E o que é ser mãe de gêmeos, porque eu acho que faz todo o sentido, sabes? Eu acho que faz mesmo todo o e, sentido. Mesmo. e é engraçado que mães de gêmeos têm sempre, quando se conhecem, há sempre um olhar do género. Eu tive uma senhora que estava a passear com eles na rua e a senhora chega do nada ao pé de mim e diz-me assim: vai ficar melhor. E eu, mas estás a falar do quê? E depois olhei e vi que ela tinha gêmeos já crescidos. Vai ficar mais fácil, foi o que ela me disse. Eu, ok, obrigada, porque realmente quem tem gêmeos conhece a luta que é. Eu não imagino aquelas mulheres que têm 3 e 4 e 5 e 9. Epá, isso é loucura, é loucura total. Se já 2 deve ser o que é o que eu digo. Eu não sei se algum dia voltem a virar, mas se voltar, por favor, que não me venham gêmeos, por favor. Porque eu acho que a pouca sanidade mental que ainda tenho, acho que, pá, não sei, vai lavar lá abaixo. Vai lavar lá abaixo. Eu quando estava grávida, a ideia dos gêmeos não me saía da cabeça. E aqui só fazem uma ecografia pelo público, que é a morfológica, aos 4 meses. E eu, antes das 12 semanas, disse ao meu companheiro, disse, pá, eu quero ir fazer uma ecografia. E ele assim, então, mas porquê? Tu já tiveste um bebê, sentes-te bem? O bebê está bem. E disse, pois, mas não sei, está aqui uma coisa na minha... Eu acho que não é só um. Eu, claro que é só um. E fui à ecografia e pronto, eu tinha razão, não era só um, eram 2. E ela ainda, depois, quando ela me diz assim, mas vamos lá ver se está aqui mais um escondido, eu aí fiquei pálida. Mas Não,
não, 2 já chega. Chega, tipo, 2 contigo, são 3, que é a conta que Deus fez, acabou, tipo, não vai bebês escondidos. Foi um misto de emoções, eu chorava e ria ao mesmo tempo. O meu companheiro dizia assim, boa, bom trabalho. Eu assim, tu não estás a perceber? És ao mesmo tempo. Não, é giro, está bem. Logo me dizes. É que eu acho que eles acham que é giro. Não são eles que carregam com os bebés dentro, não são eles que passam pelos desconfortos, não são eles que realmente. Portanto, é giríssimo, não é? Tu de repente teres ali a tua companheira que te vai dar 2 filhos de uma vez só, é giríssimo. Opa, e depois até podemos vestir de igual, Sim. a fazer pandan, não é? Por acaso E depois tu faço isso, não os visto de igual. Não. percebeste que eu estava a ser irónica, não é? Percebeste que eu estava a ser É irónica. muito giro a cena dos vestir igual. Eu acho que é giro eles terem, serem Serem eles diferenciados. próprios. Serem eles próprios. Mais porque eles são idênticos, então na escola, então no infantário é sempre mais. Os educadores já os conhecem, já conseguem diferenciá-los, mas eu acho que a roupa ajuda muito também, que eles sabem que aquele está vestido assim e o outro está vestido assado, e é mais fácil. Mas muita gente fica, mas quem é quem? O meu pai nunca acerta. Ele já nunca acerto. Mas é porque. Mas quando me diz, mas consegues diferenciá-los? Consigo. Para já estou com eles desde sempre, mas Claro. a maneira como falam, como agem. Ok, são gêmeos idênticos por fora, não é? Mas depois cada um deles vai ter a sua personalidade, vai ter a sua maneira de estar, vai ter a sua maneira de ser, os seus gostos, os seus. Mesmo Não é? Portanto, que esteja a chorar e eu não estou a ver, eu sei qual é que está a chorar. uau, Eu sei, pela maneira como choram. Já uau. venho e já pergunto o que é que foi, Vicente, o que é que foi, Jaime, o que é que aconteceu? E já aconteceu, é muito raro enganar-me, acho que em percentagem devo-me ter enganado 5%. Uau. Uma vez, percentagem que aqui nos primeiros tempos, o primeiro mês, as enfermeiras vão a casa. Tu não tens de levar o bebê, elas vêm a casa, fazem a pesagem, isso tudo. E o Vicente foi sempre um bocadinho maior que o Jaime, mais pesado. E a gente pesa o bebê e era o Jaime. E o Jaime aumentou o peso, agora está maior que o Vicente. Depois fui para o grupo de mães com eles, em que a enfermeira estava presente também. E quando eles estão no ovinho, eu começo a olhar. Olha, temos de trocar os valores. E ela, então, enganei-me, disse que era aquele e não é. Então está trocado. Afinal, o Vicente continua a ser maior. Está certo, assim. Pronto. Lembro-me de ficar, só me rias, assim, epá, enganei-me mesmo. Nunca me enganei antes, agora enganei-me. E, mas, sim, em relação à amamentação, pá, não tenho medo, vai correr tudo bem. A Rita Faleiro, mas não és tu. Mas é isso que eu estava a dizer, era isso que eu estava a ver. Então, uma Rita Faleiro 78, que também não é a minha mãe, que também tem o nome de Instagram de Rita Faleiro. Olha que giro. É a minha irmã. Ai, é a tua irmã. Ok. Está explicado. Está explicado. Somos muitas Ritas Faleiro. É. Mesmo. Ana Teresa. É muito salvo o meu apelido. Mas pronto. Opa, mas sim, mas acho que é fantástico. Olha, e uma última pergunta. Como é que a Eva geriu a chegada de 2 irmãos que de repente estavam ali colados às maminhas da mãe? Que antes eram só dela e que agora. Ela esqueceu completamente. Ainda houve alturas que ela queria maminha, mas já não sabia. Não sabia mamar. Punha a boca, fazia assim, já não sabes, porque eu não me opus, se ela quisesse mamar, não me opus Sim, que ela. é isso que eu te ia perguntar, porque
há muitas crianças que acabam por desmamar durante a gravidez da mãe. De ontem estive a falar com uma grávida sobre isso, que está a amamentar e que tinha muito medo que a bebê desmamasse. Não, o que acontece é que quando estamos grávidas, o corpo vai voltar a produzir, portanto, um leite mais parecido com o colostro, o sabor muda, o fluxo muda. Portanto, há crianças que podem desmamar, mas quando o irmão ou os irmãos nascem, querem voltar. Portanto, era isso que me estava a perguntar. A Eva demonstrou interesse, não demonstrou? Ela tentou algumas vezes, não é? Porque queria ser incluída naquilo, Pois. que é normal, mas não sabia. Punha a boquinha e ficava assim à espera, a ver o que é que acontecia. Já não sabes, filha, porque eu não me opunha. Se ela quisesse, claro, toma lá mais uma também. Quem dá a 2, dá a 3. Mas não. Ou a 4, a 5. Completamente. Olha, porquê parar nos 3? E como também os Uxos até aos 4 meses e depois nunca mais, nem essa coisa da sucção ela sabia. Portanto, foi coisa para. Pois desaprendeu. Sim, Desaprendeu. sim, desaprendeu. Eu fiquei surpreendida até, assim, olha, já não sabes fazer isto. E não tinham passado muitos meses dela ter. Mas foi suficiente, se calhar, para a nível do cérebro se desfazer essas situações, não é? Perceber como é que era. E foi natural, não. Ela, claro que queria a atenção, que é normal, e teve sempre que era possível. E pronto, não. Gostava de se calhar ter que ela voltasse naquela altura, mas não foi assim e ainda bem, porque senão também tinha de desmamar 3. Tinhas que desmamar 3, é que é isso. Não terias tido o trabalho com 2, tinhas tido com 3. Ana, aceita e agradece. Aceita e agradece. Tomam sempre o rumo certo. Isto, água dura em pedra mole, tanto bata até que fura, não é? É. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu disse ao contrário, sim. Toda a E gente viu. tu consegue ir encontrar o seu caminho. Isso é deixar fluir, não é? É deixar fluir. E claro, se tiverem dificuldades ou dúvidas, é consultar uma cama ou ser acompanhada nesse sentido, porque não é impossível de maneira nenhuma. Eu sigo uma mãe aqui no Instagram que tem trigémeos. Uau. E ela comentar os 3 até, se não me engano, 2 ou 3 anos de idade, em que dava maminha a 2 e ao outro havia sempre um que era por biberon com o leite dela, sempre, mas conseguiu amamentar sempre os 3. E portanto tem tudo a ver com a vontade que tu tens de o fazer e que, claro que Olha, há elas. sim rede de apoio também, Hã? não é verdade? Diz? Rede de apoio também, Claro. porque tu acabaste por ter um bocado a ajuda do teu companheiro durante todo o processo. Ok? Rewind, ninguém ouviu. Não foi a ajuda ideal, mas pronto, o que foi e passou. Claro. Agora já não maminhas. Também. Não, Pronto. acabou maminha. Maminha time. Já são Eles só tuas novamente. Só diz tuas. Já são só tuas novamente. da noite para dormir querem mexer. A sério? Pedem maminha para mexer. Sério? E tu consegues lidar bem com isso? Eu estou a tentar imaginar. Eu acho que não conseguia. É um mimo, é como o teu dedo. É um conforto para eles, não é com a boca, vão com a mão e mexem, mas quero terminar com isso também, que é que eles arranjem novas ferramentas para se, não digo consolarem, para se Sim, regularem. mas para se regularem, não é? Para se autorregularem também. Para se autorregularem também. É mais o Jaime que pede. O Vicente já, nesse sentido, já está a esquecer um bocadinho. Mas é para dormir, só. Só pedem nesse momento. Lá está. São pequenos rituais Não, que os ajudam. foi a maneira que eu tive deles se acalmarem. Não Uhum. pôr a boca, podiam
mexer, mas não podiam mamar. E, e, e ainda é, mas não é sempre. Eu há dias que digo, não, a maminha está fechada, hoje não. Hoje está de folga. Sim, Está de folga. porque Hoje está de folga. quero-me libertar também um bocadinho fisicamente deles não estar sempre em cima de mim. E já estão com 28 meses e já, pronto, é a mesma coisa do colo, não é? Querem estar ao colo e eu tenho que estar de pé com eles ao colo, os dois. Não pode ser, não é? Imagino as costas. Tão fortes, as costas estão fortes e os braços também. É que, às vezes que estão embirrentos com sono ou coisa que eu me sento com um ao colo e ele, não, que eu tenho que estar de pé. Não. É uma gestão. Gêmeos tens de ter muita gestão de como fazer as coisas e paciência, muita paciência. Como disse, a Eva foi o bebê unicórnio e depois vieram os bebés que as minhas amigas falavam que sofriam e que eu não percebia até, pronto, ter dois. E porque eu passei pelo mesmo. Eu tive um Pedro que foi um unicórnio e tenho um Simão Depois, que é fim. depois, Que depois. discussões. E o outro conselho que deixo é que não liguem ao que as pessoas dizem, que já são tão grandes e ainda mamam, já deves acabar com a maminha, eles já não precisam. Essa é uma decisão da mãe e só da mãe, e o que a opinião das pessoas podem pô-las no sítio que elas quiserem. Não interessa, não acrescenta nada ao facto de. E depois que ninguém sabe como é que aquela mãe se está a sentir. Exatamente. Isso é muito Exatamente. importante e se esse comentário vai afetar psicologicamente, emocionalmente o processo daquela mãe. E é muito importante. Nós somos donas do nosso corpo e nós é que decidimos como é que queremos fazer com os nossos filhos. Exato. Se queremos amamentar, se não queremos amamentar, é pura e simplesmente uma decisão da mãe. E na Noruega não sinto tanto isso, embora tenha ouvido de parte familiar da parte do pai, que os filhos só amamentaram até 1 ano e que fizeram 1 ano, acabou. Porque Mas lá está. o leite virava água depois. Porque era a decisão dela. E assim foi, e tudo bem, e ainda bem que fizeste assim, e bom para ti, mas a decisão é minha, as maminhas são minhas. Olha, o corpo é teu, os filhos são teus, as mamas são tuas. Eu como é que quero fazer? E esses comentários às vezes são um bocadinho. Epá, eu até consigo entender que essa pessoa acha que te está a ajudar, mas não está. Porque essa decisão é só da mãe. E cada um faz bem entender. Sabes que no outro dia, eu não sei se tu segues no Instagram o trabalho da Patrícia Paiva. Segues? Não. Pronto, a Patrícia Paiva é assim uma das grandes diferenças no que diz respeito ao ginásio. E estávamos a comentar, eu estava a falar com ela, e estava a comentar que me choca um bocadinho esta tendência que temos, que é pôr os bebés acima das próprias mães. Nós estamos tão preocupados a pensar nas necessidades do bebê, que tem que mamar até 2 anos, que tem que mamar não sei o quê, que tem que não sei o que mais. Então, que acabamos por nos esquecer de onde é que está o papel daquela mãe. Porque aquele bebê, para estar bem, a mãe vai ter que estar bem. Não é verdade? Para a mãe estar bem, tem que ser respeitada na sua decisão. Claro. E se aquela mãe, por qualquer motivo, nós não sabemos o contexto dela, nós não sabemos o que ela está a passar, se aquela mãe decidiu que quer acabar com a amamentação, acabou, a decisão é dela. Não temos que vir criticar nem julgar, temos que ouvir, acolher e ajudar. Ponto. Eu tive uma das vantagens, posso dizer que foi algo que psicologicamente ajudou-me bastante, foi o facto de estar num grupo de mães, um grupo de apoio a mães, em que nos reunimos, agora já não, que é até as crianças terem 2 anos de idade,
Uhum. mas em contacto com as mães do grupo e falando e tudo mais. E este grupo reúne-se uma vez por semana e almoçamos e depois almoçávamos, eles almoçam, e depois há um tema sobre a maternidade em que é discutido. Inicialmente faz uma ronda para saber como é que correu a semana daquela mãe com o bebê, como ela se sente, os problemas que está a viver em relacionados com a maternidade. É discutida, é apoiada, e sabes, existe ali ficaste aqui para. Alô? Olá! Estás aí? A minha internet foi abaixo. Pois, eu fico aqui bloqueado. E eu sinto que foi importante para mim esses 2 anos de grupo que, e sinto pena que não haja nada do género, porque isto é através do Estado, não é? Está sempre uma enfermeira pediátrica, uma psicóloga, uma assistente social Vai ser fantástico. presente. Porque a maternidade pode ser tão solitária, não é? Sim, A maternidade pode ser tão solitária. Tu teres esses grupos dinamizados pelo Estado, com profissionais da área, que vos ouvem, que vos acolhem e que, ainda por cima, vocês tiram dúvidas uma com as outras e percebem que a dúvida de uma é tantas vezes a de tantas outras. Isso é neste fantástico. caso é uma coisa que acontece nesta zona, que é um projeto que existe nesta zona. Não sei se acontece noutras, mas o normal aqui é quando tu tens as aulas de parto e de tudo antes, existe depois, quando os bebés nascem, fazem grupos com mães, com os bebés que nasceram no mesmo mês, e depois eles incentivam que essas mães se encontrem e que passeiem com os bebés e tudo mais, para além de as licenças de maternidade aqui, que são completamente diferentes de Portugal e da maioria do resto do mundo, não é? Tu tens aqui uma licença de maternidade a 100% até aos 10 meses de idade. Faz toda a diferença. E pode estender até aos 2 anos. Faz tanta diferença, não é? Eles pagam-te um valor por, no meu caso, pagavam pelos, pronto, 2 vezes, pagam-te 750 € para ficares em casa com o teu bebê. Porque sai-lhes mais barato, até aos 2 anos de idade, porque lhes sai mais barato tu tens o bebê em casa do que tu tens o bebê alimentário ao Estado. Claro. E faz todo o sentido. Claro. E os meus, no meu caso, ficaram comigo até aos 2 anos e agora estão no infantário e estão contentes e felizes, mas pronto, consegues estar presente com os teus filhos. Isso é uma é claro, mais uma vez, é uma decisão da mãe se quer fazer ou não, mas acho que essa possibilidade Haver a possibilidade é muito bom. É muito, 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 muito bom. Só o facto de haver essa possibilidade é fantástico. Existe também depois programas que é outra coisa que podia acontecer em Portugal, que é o que chama-se Home Start, que dão apoio a famílias com crianças inferiores à idade escolar, que é até aos 6 anos. Isto quer dizer que vem uma pessoa à tua casa para cuidar dos teus filhos durante 2 horas, ou que seja, e que não pagas nada. Ou que para cuidar dos teus filhos, ou para o que tu precisares, para limpar a casa, se tu precisares porque estás exaurida, ou para ir às compras, se tu precisares que
te vão fazer as compras, dás a lista, essa pessoa faz e Ana, quando eu há bocadinho falava em rede de apoio, sim, pronto, dei o exemplo do teu companheiro, se calhar não foi o melhor exemplo, mas isso que tu me estás a referir é uma rede de sim, apoio que é fundamental. sem Percebes? dúvida. É fundamental haver esta rede de apoio. Nós não conseguimos cuidar de uma criança, alimentar uma criança, manter uma criança vestida, segura, alimentada e tudo, sozinhas. Porque nós Sim, também existimos, não claro, é? o Esta homem questão da rede de apoio, esta questão da rede de apoio, epá, é primordial. É primordial. é mesmo. Diz que é preciso uma aldeia Uma para vida cuidar para educar uma criança. E é. e E é. para três. Sentir-se com dois, imagino tu com três. Sim, tudo se faz. Com amor e paciência, tudo se faz. Eles estão bem, estão saudáveis, é o que importa. Deixa-me só Alimentar. desmistificar um bocadinho essa frase, Ana, porque lá está, mas se calhar isto é muito da minha experiência pessoal, o estarmos sempre a ver. Isso é que importa, nós estamos automaticamente a rebaixar, o que é que colocarmos por baixo da importância que os nossos filhos têm. Eu Percebe? acho que sim, Sim, senhor, é importantíssimo eles estarem bem. mas Mas nós temos bem disto tudo, tu não te podes esquecer de ti. Eu digo tu como digo qualquer mãe, não é? Mas nós não nos podemos esquecer. E quando nós desvalorizamos a maneira como estamos, o que importa é que eles estão bem, estamos uma vez mais a pôr-nos em último lugar. E isso tem que mudar. sim, mas eles para estarem bem, para eles estarem bem, nós temos de estar bem, não é? E só assim é que a coisa vai. Portanto, às vezes, e agora vai toda a gente da maternidade positiva e etc. E em cima, às vezes nós não temos que pensar no bem-estar dos nossos filhos, temos que pensar que nós precisamos daquele bocadinho que se calhar eles vão ter que ficar a chorar um pouco. Eu estou a dizer isto porque estou a tentar autoconvencer-me disso mesmo. Estás a perceber? Claro, Eu vou fazer um dia de formação a Lisboa no fim do mês e já estou aqui, ai mãe, que o senhor vai estar aqui inteiro sem mim. Estás a perceber? adaptam-se muito mais facilmente do que nós pensamos. Mais É, nós. Nós temos aquela coisa de ficar a pensar, preocupados e tal, e eles, se estiverem distraídos, nem se lembram da mãe. a sério. Canta dos moços. Quando nos veem, parece que estivemos longe muito tempo. Mas, sim, é importante a saúde mental da mãe, sem dúvida. É importante perguntar sempre como é que a mãe está, em vez de perguntar como é que o bebê está. É O uma, bebê está vestido, alimentado e e às bebeu, tem fome de água, está com brinquedo da minha mãe. vezes esquece um bocadinho de perguntar como é que a mamãe está, como é que estás a sentir, como é que estás a viver isto. Isso é um apoio, pode parecer nada, mas é muito. É Porque muito. a mãe tem tanta coisa para dizer que ninguém pergunta. Como é que toda a gente quer saber do bebê? Então e eu? Como é que Onde eu é estou? que eu Como estou? estou a sentir? Ai, Onde é que eu e depois é que a pergunta, ai, dá-te noites boas? Epá, O bebê porta-se bem. É um bebê bonzinho. mesmo que Não seja bom, a mamãe pode estar é bonzinhos. Há bebês, ponto. Uns vão dormir a noite toda e outros vão ser como assim, não, pronto. no É assim. nosso corpo é uma máquina e em termos hormonais, durante a gravidez e pós-parto, é uma coisa que tem de se dar muita atenção ainda. Está a mudar e ainda bem, Está a porque mudar aos poucos. sim, porque antigamente ninguém falava de como é que é a saúde mental da mãe e hoje já se está a falar nisso e ainda bem. Mental ainda é uma coisa muito tabu, Ana. Pois é, É muito tabu. Muito. Porque se tu dizes que és acompanhada por uma psicóloga, por um psiquiatra, é porque és maluquinho. Sabe? sim, Então, que credibilidade é que vais ter? Isto tem que mudar, porque a saúde mental está dizer na base, para mim, da tua saúde física. Se a tua saúde mental não estiver, a tua saúde física não vai estar. aqui a primeira coisa que o médico te vai receitar,
se tu fores dizer estou deprimido, vai para um ginásio, vai exercitar. Não é imediatamente a medicação. Embora, sim, é verdade, existe também muita medicação, mas inicialmente aqui tu tens acesso a psicólogo sem teres de pagar, não é? Tens acesso a psiquiatra sem teres de pagar. Aqui também, mas tens listas de espera que nunca mais acabam. Pois, Percebes? Aqui tens listas de espera que nunca mais acabam. Percebes? E a resposta que te dão é: olha, se tiver possibilidades, está para o privado. E tu vais pois. para o privado e são 70, 80, 90 euros uma consulta. É impossível suportar. Não, não, Não. não dá. Para além A minhas. custos. Olha, eu estou aqui a ouvir que o meu Simão chegou, portanto, daqui a nada tenho uma minhoca a entrar-me no escritório adentro. Portanto, acho que se calhar vamos terminar por aqui. Agradecer-te imenso, imenso, imenso esta tua partilha de experiência, que acho que é incrível. Volto a dizer, eu tiro-te o chapéu, porque se eu tivesse engravidado de gêmeos, quando o Pedro tinha 18 meses, eu acho que tinha cortado pulsos. Não tinha. Não há nada a fazer. Eu às vezes digo que isto não é. Eu brinco e digo, Não, mas a sério, olha, não é como a tiro-te o chapéu, és uma mãe do Catano, ok? Tens montes de experiência para dar, para vender, para oferecer. Pensa no livro cómic sobre as posições de amamentação de gêmeos, fica aqui já um desafio. Pensa no livro cómic sobre isso. E a sério, avança porque tu tens experiência a montes e tens conhecimento. Todos os dias são lições, todos os dias a aprender. Acho que é importante não acharmos que sabemos tudo, porque depois Não pode ser. cada mãe No dia que nós acharmos que já não temos nada para aprender, esquece. Morreu aí. Não vale a pena. Há sempre coisas novas para aprender. Sempre, sempre, é sempre. importante sabermos o que é que queremos fazer e como queremos fazer e não dar ouvidos a comentários que não são necessários e ter força que tudo se faz. É possível e é duro, não vou mentir, não vou pôr flores à volta disto, porque não? Obrigada por isso. Obrigada por não romantizar. Porque às vezes romantizamos demasiado. É Às vezes difícil. romantizamos demasiado e depois o choque com a realidade dá mal. Eu, nesse sentido, com pezinhos de lã, sabes? Foi, ok, deixa lá ver o que é que isto vai dar, não é? Não romantizei muito, até porque, como tinha sido mãe antes, portanto, agora referi que tive dificuldades com a Eva inicialmente. As primeiras 3 semanas tive dores horríveis e não tive o acompanhamento necessário. A minha parteira disse-me que era normal. Eu não tinha o conhecimento que tenho hoje e não é. Pessoal, se há aí alguma grávida ou alguma mãe a amamentar, saibam que não é normal doer. Se dói, alguma coisa está errada, procurem ajuda. Para ontem. Dores horríveis. Ela pegava na mama, na pega, tinha dores que me vinham as lágrimas aos olhos. E abri-me um mamilo também, depois fiquei com uma ferida aberta, foi uma coisa, mas não desisti e mesmo com dores continuei até que deixei de ter dores ao fim de 3 semanas. Mas lá está, não tive a informação que devia ter tido, o que me foi dito é que é normal e não é normal. É um alerta, dor nunca é normal. Não é normal. E disseste uma coisa importante, que é que tu não tiveste informação. Nós temos que informar as grávidas e as grávidas têm que ser preparadas para a alimentação durante a gravidez. Não é depois. É durante a gravidez. Sim. É durante a gravidez. Aproveito para dizer, já que estamos a falar nisto, vou fazer um workshop no dia 28, 29, é no final deste mês, precisamente sobre preparação da alimentação na gravidez. Portanto, se estás grávida, se conheces quem esteja grávida, inscrevam-se, porque vamos falar exatamente destas coisas todas. Para que depois não tenham um bebê nos braços e digam está a doer e vos digam no hospital que é normal. Não é. Não é. Não é. E é muito importante estar informado e ainda bem que estamos cá para fazer essa mudança
e isso completamente. tu já estás a ajudar e eu quero também trabalhar nisso e fazermos a diferença e garantir que as mães têm, no meu caso, o parto respeitado também, como tu, e ter a amamentação respeitada, caso queiram amamentar, caso não queiram. É importante a decisão da mulher, isso é o mais importante no meio disto tudo, é respeitar a decisão da mulher sem criticismos, sem nada. Cada um sabe o que faz com o seu corpo. Nem mais, nem mais. Ana, com estas palavras me despeço. Muito, muito, muito obrigada por teres estado aqui. Havemos de repetir. Nós as duas, quando começamos a serrar, não nos calarmos. Obrigada por toda a gente que esteve presente. Eu não faço ideia se isto fica gravado, se isto não fica gravado. Eu não sei nada de live do Instagram. Gosto muito de as fazer, mas depois não sei trabalhar com elas. Se ficaram com alguma dúvida, se ficaram com alguma questão, tenham o Instagram da Ana, tenham o meu Instagram. Falem, informem-se, procurem ajuda de pessoas que sabem, pessoas que estudaram sobre isto. Está bem? Para não caírem depois em conversas de tem que usar bico de silicone porque tem forma de coração. E isto foi-me dito por um profissional de saúde. Sim. Ainda me tentaram impingir isso, mas não. Sem comentários. Ana, um beijinho enorme, enorme, enorme. E mantemos em contato. Obrigada a toda a gente. Tchau!